nós teremos a prova. A prova será anexada na plataforma Ava. No horário da aula, vocês irão entrar, eu acredito, e já acessar e fazer a prova. Geralmente, os professores pedem para entrar aqui, para ficar vigiando, para ver se eles estão colando e etc. Mas eu não acho que é uma forma de vigiar. Então, não acredito que favorece, sabe? Então, eu prefiro que vocês se concentrem na prova. Tem gente que vai responder pelo celular porque não tem condições, né, de ligar o computador na hora por diversas razões. E fica complicado entrar online e responder também a atividade que vocês já fizeram, né? A prova sabe como é que é, né? Então, eu não entro aqui e vocês entram diretamente na hora da prova. Só que tem uma questão. A prova, eu vou colocar ela para começar às 7h15. Então, às 19h15, vocês estão iniciando a prova. E aí, até 8h30, vocês estão me entregando a prova. Vamos supor que você não consiga acessar a prova. Professora, deu problema na internet, não consigo acessar a prova, o que eu faço? Vai ter que solicitar a segunda chamada, tá? Igual na faculdade. Na faculdade vocês iam, respondiam, né, a prova, se chegasse atrasado, segunda chamada, se não desse para fazer a segunda chamada. Cuidado, vocês são duas turmas, né, matutino e noturno. Noturno vai fazer primeiro a prova, na aula segunda-feira, os meninos na terça. Vocês tiveram um feriado, então por isso que nossa aula prática, vocês irão desenvolver a atividade igual os que não vão para a aula prática. Mas a aula prática, vocês não serão prejudicados por isso, porque a aula prática, eu posso até contar o que eu vou fazer com eles amanhã. São só 4 brincadeiras, porque não dá tempo de fazer muita coisa, então eles vão brincar, literalmente. Vão brincar e no final vão discutir, vão descobrir nessas brincadeiras qual fase de desenvolvimento eles estão, né? De acordo com aquela brincadeira. Então vai ser isso, simplesmente isso. Então não precisem ficar preocupados, com medo de, professor, a gente está sendo prejudicado porque a gente tem muito feriado na segunda. Não, não tá. Vocês estão junto com eles. Só essa diferença que a atividade vocês irão fazer para casa e eles vão fazer presencial e alguns ainda vão fazer em casa, que não pode ir. Então é isso. Nota, relembrando vocês, nossa prova vale 7 pontos. E os outros 3 pontos? Filme, atividade, essa atividade vale 1 ponto. Qual filme? Curioso Caso de Benjamin Button, que era para colocar as fases de desenvolvimento motor. Estão lembrados? Depois nós temos o estudo dirigido e essa atividade. Então, cada atividade vai valer 1 ponto. Professor, e aquelas atividades extras que eu fiz na plataforma, jogo da velha, caça-palavra, aquilo lá tá lá só por diversão, para vocês testarem conhecimento. Não vale. Por isso que eu não falei, tal dia tem que responder. Não, não precisa. Se você quiser estudar um pouquinho mais, vai lá e responde. Tá? Mas não vale nota. Não é obrigatório. O que vale nota são essas atividades que eu falei para vocês. Ok? Prova. A prova terá 7 questões. Professora, boa noite. Boa noite, Lídia. Depois você repete para mim as atividades? Repito. A prova terá 7 questões. E tem a atividade de Vygotsky, né, que eu estava esquecendo. Cada um vai valer meio ponto. A prova terá 7 questões, cada questão valerá 1 ponto. A prova é toda objetiva. Leem com cuidado, tá? Não adianta passar a prova para o noturno, vocês podem até passar o matutino, porque a prova vai ser parecida, sim, vai ser parecido, o conteúdo é o mesmo.
mas vão mudar palavrinhas, então tem que tomar cuidado, porque às vezes você pega a prova de um colega e quer fazer igualzinho e vai ser diferente. Isso vale para outra disciplina que vocês pegam comigo também, que é fisiologia, né? Mas fisiologia vocês irão me encontrar na quinta-feira agora. Entenderam? Quais são as atividades? 1 ponto. Estudo dirigido, que é o que vocês fizeram hoje. As 2 atividades, a da psicomotricidade, né, lateralidade, etc. E o estudo dirigido geral, que são dos conceitos. 1 ponto do filme, mais 1 ponto dessa atividade que eu vou passar para vocês fazerem em casa. Só que, na verdade, ainda tem a atividade de Vygotsky. Então, quem fez a atividade Piaget e Vygotsky, 0,5 e essa atividade 0,5. Fez tudo, 3 pontos, ok? Tomem cuidado com a prova, porque a prova marcou, não tem como desmarcar de novo. Ah, professora, eu achei. Não, não dá. Faz a prova primeiro no caderninho e quando você tiver certeza, você passa para o outro, ok? Então, próxima aula, prova. Tomem cuidado para não perder, tá? Se bem que a segunda chamada vai ser na outra segunda, mas tomem cuidado para não perder, porque na outra segunda é feriado. Agora que eu lembrei. Aí vocês terão que fazer na terça, alguma coisa assim. Alguma dúvida em relação a isso? Hã? Professora? Nada, não. Alguém ia falar, professor? Eu tive um pouquinho de dificuldade de anexar as atividades lá. Aí eu queria saber que a senhora depois se dá algum problema. Por que você teve dificuldade? Porque eu não estava conseguindo anexar. Mexer certinho. Entendi. As atividades, a gente realmente precisa anexar lá. E você pode anexar depois, eu entendo essa situação. O que acontece? Você tem até 2 megas de atividade para colocar. Mais do que isso, o sistema não aceita. Então, você tem que fazer a atividade, salvar ela em PDF e anexar. Ou, se for foto, você tem que diminuir o tamanho da foto para poder postar, de uma forma que eu vejo, né? Assim, eu não estava conseguindo por causa que o meu era foto, o meu não era arquivo PDF. Né? Então, organize sua foto, coloca as fotos dentro do Word. Espera aí, rapidinho. Coloca as fotos dentro do Word e salva em PDF. Coloca as respostas tudo dentro do Word, a foto mesmo, arruma lá bonitinho, salva em PDF e anexa para mim. Não tem como anexar 2 atividades de uma vez, eu colocar uma e colocar a outra. Primeiro eu tenho que enviar uma e depois enviar a outra. Ah, tá. Beleza. Entendeu? Leidiane? Eu também tive essa dificuldade e acabei mandando no e-mail, professora. Não manda no e-mail, porque o que acontece? Vocês são vários e várias turmas. E assim, eu tenho, só institucional, eu tenho 3 e-mails, mais um e-mail pessoal. 2 e-mails pessoais, então estou em 4 e-mails. E quando eu estiver corrigindo, não dá para eu procurar em todos os e-mails, e eu recebo e-mail a todo tempo. Então eu não consigo localizar. Aí some tudo. Eu até enviei algumas coisas lá, mas quando eu abri, não foi as atividades. Mas aí eu vou tentar de novo, então. Até a outra eu enviei lá no e-mail. Tá? Não, pode ir tentando. Porque o que acontece? O e-mail tem esse problema. Pode ser que eu lembre, Leidiane, mas na hora que eu tô corrigindo, às vezes eu não lembro. Aí vai faltar nota e aí vocês não vão entender, entendeu? É melhor tá tudo lá, porque aí não tem erro. Tá bom, então. Na hora de somar as notas. É só por isso, tá? Não é questão de enjoeira, a professora só aceita atividade lá. Não é isso. É porque eu não consigo controlar. São várias turmas. Não é só uma instituição também, então é muita coisa. Tá bom. Vou tentando enviar por lá. Certinho. Se nada conseguir, vocês podem enviar no grupo, porque quando vocês enviam no grupo, é mais fácil eu olhar lá nos arquivos do WhatsApp. Entendeu?
Então tá. Mas vai dar certo colocar atividade, não tem muito erro, não. Aí tem que aprender, né, que até o final a prova vai precisar, a prova vai estar lá e só por lá, não tem jeito, tá, gente? Tá bom, obrigada. Eu vou tentar enviar por lá, então. Inclusive, quem ainda está com problema na plataforma, entre em contato com o coordenador, a coordenadora, no caso, né, e converse com ela e fale a questão antes de semana que vem, tá? Se organizem. Então, vamos lá, eu vou colocar aqui para apresentar. A gente vai corrigir naquele sistema que vocês já conhecem, eu pergunto, vocês respondem e nós corrigimos juntos. Essa é muito fácil, vocês vão ver que não tem segredo. Vocês querem começar por qual atividade? Começa pelo estudo dirigido. Tá. Vamos lá. Se quem quiser responder, pode falar, ou então eu vou escolher. Estudo dirigido. Primeira questão, conceitue. Letra A, desenvolvimento motor. Letra B, aprendizagem motora. Letra C, controle motor. Letra D, crescimento físico. Letra E, maturação. Quem vai responder a letra A para mim? Pode pegar o microfone aí e começar. Pode falar? Pode. Desenvolvimento motor se refere ao processo de mudança no movimento contínuo e é relacionado à idade, bem como as interações das restrições ou fatores no indivíduo, no ambiente e nas tarefas que induzem a essa mudança. Uhum. Certo. Alguém colocou diferente? O seu só faltou colocar assim, ó. Quando você fala que está relacionado à idade, mas tem que deixar claro que a idade não é um fator determinante. Ela está relacionada à idade, mas não é um fator determinante. E ela é influenciada pelo tarefa, ambiente e fatores biológicos, que é a sua própria genética também. Ok? Alguém colocou diferente, gente? Então vamos lá. Quem quer ler a letra B? Aprendizagem motora. Eu. Aprendizagem motora, eu. Vai, Érica. É o melhoramento gradativo de um indivíduo ao desempenhar um certo comportamento motor, que é analisado através da prática. Isso. Alguém colocou diferente? A aprendizagem está certinho? Alguém conceitou diferente? Vocês estão colocando no chatzinho, eu não vejo. Cleverton, meu áudio não está saindo. Ok. Então, agora a letra C. Quem quer falar? Um voluntário? Pode ser eu de novo, se quiser? Pode responder número 1. Controle motor. Responde, Os controles motores são atividades de processamento de informação executadas pelo nosso sistema nervoso central que nos permite organizar, mover e coordenar os nossos movimentos e músculos. É um elemento essencial da vida humana e nos permite realizar muitas das nossas atividades diárias. Isso, exatamente. Então, o controle motor, ele é controlado pelo nosso córtex motor, isso mesmo. Que é diferente de aprendizagem motora. Por que é bom a gente entender esse conceito? Porque cada um tem uma diferença. Crescimento físico, lê pra gente, Eric. Tá. O crescimento físico se refere a um aumento no tamanho do corpo, comprimento ou altura e peso, e do tamanho dos órgãos. Do nascimento até 1 ou 2 anos de idade, as crianças crescem rapidamente. Depois disso, o crescimento se desacelera. Isso.
certinho. Crescimento físico, então, está ligado a crescimento dos ossos. E maturação biológica? Maturação ou amadurecimento é o processo de desenvolvimento dos seres vivos ou suas partes no sentido de tornar o organismo apto à reprodução. Em relação aos animais, disse que, nessa altura, eles atingem a maturidade sexual. Os que ainda não atingiram a maturidade designam-se como imaturos. Isso, maturação biológica, então, está ligada ao sistema fisiológico, aos sentidos, coração, pulmão, audição, visão, por exemplo, o recém-nascido nasce enxergando tudo embaçado, então a visão vai se desenvolvendo até os 6 meses de vida. Então, isso é uma maturação biológica. Ok, vamos passar para número 2. O que propõe o modelo de Néel? Cite e explica o que são essas restrições, dando o exemplo de cada um. Quem vai responder essa para a gente? Essa é legal. Pode ser eu, se não tiver ninguém. Peraí, deixa eu chamar alguém. De horinha você responde a outra. Deixa eu colocar alguém para participar também. Lê pra gente, deixa eu ver. Vou ler aqui na chamadinha. Caroline. Caroline, tá aí? Qual Caroline, professora? Deixa eu ler. Ah, tá, porque tem 2 Caroline, né? Caroline com K que eu tinha lido. Aí eu mesma. Então vai. Qual que é mesmo, professora? Peraí que eu só tô olhando minhas respostas. A 2? Isso. Eu respondi... Ele propõe que os movimentos surgiram através das interações do organismo no ambiente no qual os movimentos ocorrem e da tarefa a ser executada. Se qualquer um dos 3 muda, o movimento também muda. A restrição é como uma limitação. Ela limita o movimento, mas encoraja ou permite outros movimentos. Há restrições individuais que são características físicas e mentais únicas de uma pessoa, como, por exemplo, a altura e a motivação. E ela subdivide em outras restrições. A restrição estrutural, que diz respeito à estrutura corporal do indivíduo, como, por exemplo, a altura e peso. E há também as restrições funcionais, que se referem às funções comportamentais, como, por exemplo, a motivação e o medo. Existem também as restrições ambientais, que é de responsabilidade do mundo que o cerca, ou seja, existe fora do corpo. Ela subdivide em físicas, que são características do ambiente, como a temperatura, e as socioculturais, sendo responsáveis por encorajar ou desencorajar comportamentos como o envolvimento de mulheres no esporte na última década para cá. Também existem restrições à tarefa que também são externas do corpo, incluindo metas de comportamento ou atividade. Como futebol, a meta é colocar a bola no gol. Coloquei isso? Ok. Muito bom, Caroline, completinho. Alguém quer ler? Eric, lê o seu pra gente. Professor, o meu ficou pequenininho. Então lê para mim, deixa eu ver o que é. Restrições é um modelo para estudar o desenvolvimento motor. É útil ter um modelo ou um plano para estudar a mudança no movimento que ocorre ao longo da vida. Só isso. Não está errado, mas assim, não está detalhado. Aí você precisa entender qual que é esse modelo e quais são essas restrições. Porque, por exemplo, numa questão objetiva, eu vou colocar lá, restrição ambiental, daria um exemplo. Então, é bom já ter isso anotado no caderninho, porque na hora de fazer a prova, é claro que vocês vão olhar, né, no caderno. Eu não sou besta e nem vou ficar me esforçando, gastando energia para vocês fazerem isso. Às vezes, se tiver com dúvida, pode olhar. Não, é lógico que vocês vão olhar, não tem jeito, né, gente? Então,
prestem atenção nisso, tá? E não olhe no Google, olhe nas atividades. Por favor, gente. Google, vocês não vão errar. E olha que esse mês passado eu tive turma que tirou nota baixa. E bom que um tira nota baixa, a turma inteira tira. Não sei por quê. Estranho isso, né? Vocês acham que a gente é boa, professor? Explique a diferença entre... Deixa eu voltar aqui. Explica a diferença entre filogenia, ontogenia e crescimento. Quem vai ler pra gente? Deixa eu ver aqui. Stephanie, dos Santos Alves. É o Stefano, esse aqui? Stephanie. Ah, é a Stephanie mesmo. Professora, filogenia é a história evolutiva da espécie. Ontogenia é a aquisição de habilidades durante a vida do indivíduo. Crescimento é o aumento quantitativo do tamanho. Isso. Muito bom. Alguém quer falar? Professor, vê o meu jeito ficou. Lê pra mim. Como é que é? Ontogenia refere-se ao desenvolvimento do organismo, enquanto a filogenia é a hipótese acerca das relações de parentesco entre os seres vivos. A filogenia busca definir hipóteses sobre as histórias evolutivas das espécies, desde os seus ancestrais até os seres recentes. Isso. Exatamente. Você colocou, na verdade, a mesma coisa, só que em outras palavras, mas os dois estão certos. Mais alguém quer ler? Então, vamos lá para o número 4. Explica o desenvolvimento motor segundo Galarrou. Essa não precisa nem falar, né? E vai estar assim. Quem vai ler para a gente? Então, eu leio, professora. Leia, então. Com o estudo do desenvolvimento motor, pode-se ganhar muito com esse aprendizado em todas as idades, sendo esse desenvolvimento como um processo que dura toda a vida, incluindo todos os aspectos de comportamento humano. Aí fala que o desenvolvimento motor está dividido em 4 fases, que é a fase reflexiva, o motor rudimentar, motora fundamental e motor especializada. São 4, na verdade. Alguém colocou diferente? Eu. Lê para mim. Eu não coloquei diferente, não. O comportamento motor é uma expressão na qual integra todos os domínios, afetivo, social, cognitivo e motor. Isto indica a importância do papel do domínio motor na sequência do desenvolvimento do ser humano. Mas só que você tem que falar segundo Galarrou, tá, Leidiane? E o meu então tá errado, né? Não tá certinho como o Galarrou falou, é segundo Galarrou. Sim. Prof, vê se essa aqui... Lê para mim. O desenvolvimento motor é o processo de mudança no comportamento relacionado com a idade, tanto na postura quanto no movimento da criança. É um processo de alterações complexas e interligadas, das quais participam todos os aspectos de crescimento e maturação dos aparelhos e sistemas do organismo. Sim, você acabou colocando o desenvolvimento, mas não colocou segundo Galarrou, tá? Lá nos slides tem desenvolvimento motor segundo Galarrou. Tá lá o que é desenvolvimento motor. Pode mandar esse slide novo? Depois você tiver um tempinho de boa? Eu não, pede os colegas só para repostar. Tá. Mais eu não tava no grupo. Tá. Colegas e amiguinhos e amigões,
Vamos repostar os slides para os colegas que entraram depois, começaram depois. Por favor, é porque acaba sendo mais fácil, porque se eu prometer que eu esqueço. E aí, quando eu mandei para vocês, eu troquei de celular, então eu não tenho. Ok? Por favor, alguém. Então vamos Professor, lá. então. Ah, Tá, pode explicar. Não, eu ia perguntar como que seria, então. Tá. Como que é essa questão? Explica o desenvolvimento motor segundo Galahu. Quem respondeu primeiro? Foi o Gustavo que respondeu primeiro? Não, foi a... Foi eu sim, professor. Foi você, né? O seu tá certo. Entendi. O seu tá certo. É o desenvolvimento motor segundo Galahu. É porque eles conceituaram o desenvolvimento motor e não colocou segundo Galahu. Tá? Nos slides, vocês vão achar lá o conceito de desenvolvimento motor e embaixo vai estar lá, Galahu. É uma forma de identificar também, mas é muito fácil responder essa. Eu vou ler aqui do slide aqui. É mudanças no comportamento motor no decorrer da vida, realizadas pela interação entre as exigências da tarefa. É esse aqui mesmo? Victor, pode terminar. A biologia do indivíduo e as condições do ambiente. Isso. É isso aqui. Isso. Tá bom, deu certo. Explique a fase... explica as fases do desenvolvimento motor segundo o Galahu, usando a ampulheta. Então, o Galahu, ele criou uma ampulheta, onde nessa ampulheta tem fatores ambientais, fatores de tarefa e fatores biológicos. Tudo isso caindo dentro da ampulheta vai encher a ampulheta em seu potencial. Lembrando que todo ser humano nasce capaz de se desenvolver, mas esses 3 elementos vão ser fundamental para o desenvolvimento, o que não significa que a pessoa não vai desenvolver. Só que você nasce com um potencial de desenvolvimento. Então, quanto mais estímulos, mais a gente é moldado, né? Mais você cresce, ok? Aí mais você consegue chegar ao seu potencial, tá? E aí, Galahu coloca esse potencial dividido em fases. São 4 fases de desenvolvimento e cada fase ela é subdividida em 2 ou em 3, vai depender de cada fase. E é isso que vocês vão me falar agora. Quem vai me responder? Um de cada vez para a gente não ter tumulto aqui. Vamos lá, vou escolher um. Felipe Vieira Melo. Esse nome sempre me aparece, viu? É para explicar as fases do... Isso, é para responder. O que você colocou na sua atividade? Eu coloquei, professora, a ampulheta mesmo, mas eu especifiquei aqui certinho que começa na fase motor especializada, né? Uhum. Aí... Nossa, tá muito bagunçado, professora, mas eu... Tem Aí alguém depois que tá fase motor organizado? fundamental, Pode ir. Falar. fase motora rudimentar, fase motora reflexiva. Aí eu coloquei, do lado eu coloquei que a fase motora especializada é de 14 anos e acima, de 11 anos a 13 anos, de 7 a 10 anos. Aí a fase motora fundamental, de 6 a 7 anos, de 4 a 5 anos, de 2 a 3 anos. Fase motora rudimentar, de 1 a 2 anos e do nascimento até 1 ano. E a fase motora reflexiva é de 4 meses a 1 ano, dentro do útero e até 4 meses de idade. E aí, cada uma dessas fases tem um estágio do desenvolvimento, que o primeiro, da fase motora especializada, estágio de utilização permanente, estágio de aplicação e o estágio transitório. A fase motora fundamental é o estágio maduro, estágio elementar e o estágio inicial.
a fase motora rudimentar, estágio de pré-controle, estágio de inibição de reflexos, e a fase motora reflexiva, estágio de codificação de informações. E estágio de codificação de informações, isso. Isso, exatamente. Isso mesmo que é para colocar. Então, aí vocês estão vendo na tela de vocês a ampulheta. Essa é a ampulheta. Então, nós temos utilização permanente na vida diária, utilização permanente na vida recreativa, utilização permanente na vida competitiva. E aí são 4 fases. Fase motora reflexiva, né? Fase motora rudimentar, fase motora fundamental, fase motora especializada. A fase motora refletiva, que é a reflexiva, ela é dividida em 2, estágio de decodificação e estágio de codificação. A motora rudimentar, estágio pré-controle e estágio de inibição de reflexo. Motora fundamental, estágio maduro, estágio elementar e estágio inicial. Fase motora especializada, subdividida em 3, estágio de utilização permanente, estágio de aplicação e estágio transitório. Cada subdivisão dessa é relacionada a uma idade. Como que vai estar na hora da prova essa ampulheta? Vocês sabem aquele quadrinho comparativo? Eu vou colocar assim, de 14 anos acima. Aí eu vou colocar lá, estágio de utilização permanente. Aí vocês vão lá, coloca o número 1 no estágio. Sabe aquele joguinho? Vai ser mais ou menos isso. Então, Entre parênteses? Não, eu vou colocar, entre parênteses, pode ser, por exemplo, vocês vão relacionar uma coluna a outra, aí vocês vão ligar, como se fosse ligar. Não, mesmo. de boa, de boa. Para identificar, né, professora, as idades com as fases, né? Isso. E aí vocês têm que entender que cada uma faz, assim, pelo menos para poder chegar na resposta. Ok, então essa aí foi. Agora essa aqui é bonitinha. Explica a teoria de Vygotsky. Quem vai explicar para mim? Eu explico, professora. Explica. Segundo Vygotsky, o desenvolvimento cognitivo do aluno se dá por meio da interação social, ou seja, de sua interação com outros indivíduos e com o meio. Aí a mediação, o conhecimento e adquirindo através da interação com vários interlocutores, numa relação em que todos se envolvem e são ativos. A linguagem são sistemas simbólicos de significados e significantes do grupo humano que favorece o intercâmbio social e o fenômeno do pensamento. E tem o cultural, o universo de significações que permite construir a interpretação do mundo real. E tem um processo de interiorização, que envolve um comportamento interno e outro externo, e que sendo interpessoal se torna interpessoal se torna intrapessoal. Isso, muito bem. Exatamente, isso aí. Essa é a resposta. Alguém quer ler a sua porque colocou diferente? A dele está completíssima. Ninguém? Então vamos lá para a questão 7. Explique a teoria de Piaget. Quem vai explicar para a gente Piaget? Um de cada vez. Fernando Matias, cadê você, homem? Fernando Matias, cadê você? Lê pra gente. Fernando Matias de Araújo, estamos esperando a sua leitura? Gente, vocês viram que eu posso desativar o microfone de vocês a qualquer momento que eu quiser? Cuidado, o que vocês estão fazendo? Desativo de todo mundo. Eu não, melhor não, né? Fernando tá nem aqui. Eu acho que não tá muito assim não, mas é bom a gente errar pra aprender, mas eu acho que tá certo. Segundo a teoria denominada epistemologia genética, a partir do nascimento, os seres humanos são submetidos a fases de desenvolvimento cognitivo, do qual ele descreveu 4 estágios de desenvolvimento,
sensório, pré-operacional, operacional concreto e operacional formal. Isso, exatamente. Piaget é um fenômeno. O microfone estava meio baixo. Eu vou colocar outra pessoa também para falar. O Rafael Lucas de Brito, não vou ler porque eu estou no trabalho ainda, mas estou assistindo, ok. O Fernando tá fingindo que tá. Gente, eu fiz uma reunião de TCC, deixa eu contar para vocês. E aí, com meus alunos, depois da turma, né, eu tava dando aula para oitavo, e aí eu falei, não, agora fica só os meus orientandos e vai embora. Ficou umas 10 pessoas na sala. Sabe o que significa? Que essas 10 pessoas estavam esperando eu desligar a tela para sair da aula. Ela não estava na aula. E aí eu terminei minha orientação, as 10 pessoas ainda estavam lá. E eu descobri, né? Isso acontece demais, né, gente? Mas vocês ficam espertos. Bora lá. Caroline Camargo, agora com C. Caroline também não está. Maiane Bueno. Gente. Gente, vocês estão me escutando? O restante de gente não está mesmo? Gustavo, lê o seu pra gente. Professora, às vezes está falhando aqui. Professor, o meu tá o mesmo que do Eric, mas vou ler, tá bom? Então, Caroline, lê pra gente, Caroline com K. Professora, eu não estou conseguindo ligar meu microfone. Agora que eu consegui ligar, esse trem aqui é confuso demais. Ah, então bora ler pra mim aí, Caroline Camargo. Bora. A sexta, né? Coloquei que Vygotsky coloca que o ambiente social onde o indivíduo vai ser criado será o desenvolvimento motor. Se esse ambiente se varia, então o desenvolvimento também variará, assim não seguindo uma visão única e universal. Agora lê a 7 para mim. Falei errado. Ah, tá. Piaget defende a maturação biológica, dizendo que os fatores internos do indivíduo vai superar os fatores externos no desenvolvimento motor, seguindo uma linha universal. Isso. Dá para completar, mas não está errado. Questão 8. Qual a grande diferença entre Vygotsky, Piaget e Wallach? Tem até um quadrinho que eu dei para vocês. Quem vai Para mim responder também? Ah, tá. Qualquer um? Não, qualquer um. Júlio César Rodrigues da Silva, responde para a gente essa última. Pedro Rodrigues. Não. Alguém? Pode ser, professor? Vai, bora. Deixa eu... eu não sei, peraí. Ainda que esses autores compartilhem dos pressupostos interacionistas, as diferenças entre eles são grandes e não podem ser negligenciadas. Piaget, na relação sujeito-objetivo, privilegia o polo do sujeito. Vygotsky dá maior ênfase ao do objetivo. E em Wallach, tanto o sujeito quanto o objetivo são igualmente considerados. Acho que... Alguém colocou diferente?
É só colocar esse quadrinho aqui, ó. Cadê? Vou mostrar para vocês. É só colocar esse quadrinho aqui. Nesse quadro a gente tem a diferença dos três. Então, nós temos a diferença do Piaget, Vygotsky e o Alan, ok? Eixos e teoria, relação do indivíduo ao mundo, papel professor de escola e perfil do aluno, né? O perfil do aluno todos são o mesmo, aluno participativo. Agora, vamos passar para outra questão. Essas aqui. Estão enxergando, gente? Parece que não, né? Tá no quadrinho. Espera aí, então. Se eu voltar aqui, eu vou ter que parar a apresentação. Colocar de novo. Deu? Então, vamos lá. Esse módulo 1 vocês não fizeram, a partir do módulo 2. Agora eu vou lendo, vocês só me falam se A, B, C ou D, tá? Vocês mesmos respondem daí, qualquer um. Pera aí, professor, rapidão. Vou pegar o caderno aqui. Então pega lá, tô esperando, como se diz, né? Tá esperando, pera aí. Professora, essa atividade aí era para mandar no Moodle? Também. Eu mandei no e-mail. Então bora pro Moodle. É ruim, né, gente? Melhor entregar para a teacher aqui. Mas pensa pro lado bom, tanto que a gente tá economizando papel. Bora. Bora. Assinale apenas a alternativa correta. Letra A. O jogo de exercício tem início durante os primeiros anos de vida, período sensório-motor, entre 0 e 2 anos de idade. Letra B. O jogo simbólico tem início no período pré-operatório, entre 3 a 8 anos de idade. Letra C. O jogo com regras inicia no período de operação concretas, entre 8 e 15 anos. Letra D. O jogo esportivo devem ter aos 6 anos de idade. E aí, A, B, C ou D? Flávio, acredito que essa é a D. Isso, D, muito bem. Errei. 2. Através de qual atividade a criança entra em contato com suas fantasias, desejos e sentimentos, conhece a força e o limite do próprio corpo e estabelece relação de confiança com o outro. Isso é fácil. Letra A, ginástica. Letra B, esporte. Letra C, brincadeira. Letra D, luta. E aí, gente? Letra C. C, brincadeira. Brincadeira, hein, gente? Brincadeira é essencial. 3. Além de ser diversão, permite que a criança esteja em contato com a realidade, confronte ideias e busque soluções. Qual alternativa completa a lacuna? A, brincadeira. B, o jogo. C, a dança. D, o esporte. Eu coloquei B. O jogo? É a letra A de novo, tá, gente? Brincadeira. Além de ser divertida, ela permite que a criança esteja em contato com a realidade, confronte ideias e também busque soluções. O jogo também seria, tá? Depende do jogo, porque não é todo jogo. Depende do jogo, e sim pode ser toda brincadeira. Então, vamos descendo. Agora sobre lateralidade. Qual alternativa está correta? Letra A. A lateralidade normalmente se define entre 3 e 4 anos. B. A lateralidade é a possibilidade de conhecer a mão direita ou esquerda de uma pessoa à sua frente. C. O fortalecimento da lateralidade é importante para a criança.
por constituir a base de percepção temporal. D. A lateralidade representa o predomínio normal de um lado do corpo. A, B, C ou D? Essa eu fiquei com dúvida, mas coloquei a D. D? Quem mais? Eu coloquei Eu a também D fiquei, também. eu fiquei com dúvida e coloquei a letra B, professora. Eu acho que eu coloquei D, mas eu acho que é a C ou a D. Eu coloquei C. Então, letra B, vamos ver por que não é. A lateralidade é a possibilidade de conhecer mão direita ou esquerda de uma pessoa à sua frente. Ela possibilita isso, mas não é isso que é lateralidade. C. O fortalecimento da lateralidade é importante para a criança para construir a base de percepção temporal. E a outra que vocês ficaram em dúvida, a lateralidade representa o predomínio normal de um lado do corpo. Letra D, tá, gente? O fortalecimento da... Por que não a letra C? O fortalecimento da lateralidade é importante para a criança por construir a base de percepção temporal. Não é a percepção temporal, não é a partir da lateralidade. A lateralidade faz com que você domine um lado do corpo e o outro lado também. Então, é a dominância de um lado do corpo. A imagem ilustrada abaixo, que podem auxiliar no desenvolvimento de qual capacidade? Primeira imagem. Cortou aqui, deixa eu subir ela. Uma criança pulando corda e outros meninos batendo. Outra, uma criança jogando balão uma para outra, balão com água, tá? A. Percepção temporal, lateralidade, coordenação motora ou orientação espacial? A, B, C ou D? Marquei a D novamente. Exatamente. Quem marcou a D está correto, né? Orientação espacial. Quando eu jogo, a pessoa tem que ajudar a se orientar. Pular corda, também no mesmo sentido. 3. É a capacidade para realizar movimentos específicos usando pequenos músculos a fim de atingir a execução bem-sucedida da habilidade. Essa afirmação refere-se a qual capacidade? A. Coordenação motora ampla. B. Lateralidade. C. Percepção temporal. D. Coordenação motora fina. Letra D. Isso, letra D, exatamente. Isso é fácil, né, gente? 4. Caça ao tesouro, coelhinho saiu da toca, pega, pega. São brincadeiras que auxiliam o desenvolvimento de qual capacidade? A. Orientação espacial. B. Percepção temporal. C. Lateralidade. D. Coordenação motora. Lembrando que caça ao tesouro, a pessoa tem que ir procurando as coisas, né? Coelhinho sai da toca, é aquele que fica 3 pessoas e um dentro ao coelhinho. Coelhinho saiu da toca, aí ele tem que achar outra toca. E pique-pega todo mundo conhece. E aí, A, B, C ou D? Coloquei A. Letra A. Isso, é a letra A. Alguém colocou diferente? Cinco. Qual das alternativas está incorreta? A. O esquema corporal é um elemento básico indispensável para a formação da personalidade da criança. B. Brincar de robô, cobra cega e nó humano auxiliam no desenvolvimento da percepção corporal. C. A percepção corporal é a representação relativamente global, científica e diferenciada que as crianças têm do seu próprio corpo. D. A percepção corporal não relaciona-se com a tomada de consciência pela criança de possibilidades motoras e de suas possibilidades de agir e de expressar. Qual letra? C.
Questão que está incorreta, a letra D, né? A percepção corporal não relaciona a tomada de consciência, e sim a percepção corporal relaciona a tomada de consciência. Então, a questão incorreta é a letra D, de dado. 6. Por que não a C? Vamos falar, né? A percepção corporal é a representação relativamente global, científica e diferenciada que a criança tem do seu próprio corpo. Então, quanto mais percepção corporal o indivíduo tem, mais ele se relaciona, por exemplo, tomada de decisão, velocidade de reação, todos os seus fatores motores, logística de organização, forma de aprendizagem, forma de desenvolvimento. Então, está tudo relacionado à nossa percepção corporal, por isso que está correta. C. Alternativa incorreta. Qual das alternativas está incorreta? A. A ideia de aplicar o jogo à educação partiu do princípio que toda criança tem necessidade de uma educação integral, assegurada pelo desenvolvimento de habilidades, movimentos e atitudes através da educação psicomotora. B. O jogo como recurso pedagógico proporciona à criança um aprendizado muito prazeroso, possibilitando oferecer um conjunto de novas propostas dentro das aulas da educação psicomotora. C. A participação em jogos não irá, em momento algum, contribuir para a formação de atitudes como respeito mútuo, solidariedade, cooperação, obediência às regras e responsabilidade. Preciso nem ler mais, né, gente? Letra C. C. Isso aí é unânime. 7. Quais dificuldades podem representar a criança com distúrbios psicomotores? A. Não tem um bom equilíbrio, possuem graves temores, apresentam falta de higiene. B. Não consegue executar exercícios de destreza motora, dificuldade em urinar, apresentam agressividade. C. Tropeçam e caem com facilidade, dificuldade de realizar jogos de encaixe, dificuldade em pintar dentro de limites. D. Dificuldade em vestir sozinha, graves problemas na oralidade, dificuldades para assistir televisão. C. Acredito que é a letra C. C, é letra C. Olha, eu vou falar Aqui para vocês que uma criança com distúrbios psicomotores, ela realmente não tem um bom equilíbrio e possui alguns tremores. Algumas, né? Mas não apresenta falta de higiene, né? Então, realmente, quem tem dificuldade motora não consegue executar exercícios de destreza motora. Dificuldade a urinar significa dificuldade de controle. Quando que eu sei que uma criança está Quando eu sei que uma criança está já a ponto de realizar o desfraude? Quando ela começa a controlar seus movimentos motores, por exemplo, pular, ok? É uma forma. Mas ela não apresenta agressividade, então eu não posso ter ela como característica. Então é a letra C, né? E aí Essa eu entrei em dificuldade. Hã? Eu entrei em dificuldade, professor, em questão assim, que um completa a outra, né? Igual você falou na letra A, né? Que não tem um bom equilíbrio já e possui graves tremores. Só que aí tem uma meio que pegadinha, né, em questão disso, né? Que aí mais vezes não apresenta a falta de higiene. Então, assim, uma complementava a outra. Aí então achou a resposta mais correta, né? Que é a letra C. É mais aí, fácil. fiquei meio com dúvida. Mas, assim, ela apresenta também dificuldade de vestir sozinho, graves problemas de oralidade, mas também não tem dificuldade de assistir televisão, não. É isso, né? Nossa, acabou. Acabou, nota 10. Nota 10 para todo mundo. Professora, Ah, tem como você explicar sobre as fases do desenvolvimento motor? Tipo, se cair na prova, quais são as fases, ou é para descrever aquela segundo Vygotsky? não. Quem dá as fases de desenvolvimento motor é segundo Galahu.
tá? Uhum. Você quer que eu te explique a fase de desenvolvimento motor segundo Galarrot? Sim. Por Então, favor. vamos lá. Ainda bem que eu baixei a ampulheta ali. Fase de desenvolvimento motor segundo Galarrot. Segundo Galarrot, as fases de desenvolvimento motor são relacionadas à idade. E elas sofrem alteração pelo ambiente, são estímulos, pela tarefa e os fatores biológicos. Todos eles caem dentro dessa ampulheta e vai enchendo a ampulheta, certo? Começamos pelas fases dentro do útero até aos 4 meses, que é o estágio de codificação de informação, que está dentro da fase motora reflexiva. É onde a criança começa a entender o seu universo, o que está acontecendo à sua volta. De 4 meses a 1 ano é a fase de decodificação, onde ela vai pegar todas aquelas informações e vai começar a decodificar, vai começar a apresentar. Mãe, tá ligada a câmera? Participação especial dos meus meninos aqui. Vamos lá, gente. Voltando. Estágio de decodificação de informações. Você vai pegar uma codificação que foi realizada até os 4 meses e vai decodificar esse momento, dentro da fase motora reflexiva. Subindo a fase motora, eu vou para a fase motora rudimentar, que ela é subdividida em do nascimento até o ano, que eu chamo de estágio de inibição de reflexo. A criança, ela nasce com vários reflexos. Por exemplo, reflexo de nadar, reflexo de quando ela deita, ela eleva os braços, reflexo, às vezes ela assusta muito, isso tudo são reflexos, tá? Então, do nascimento até 1 ano, esses reflexos eles vão diminuindo e o nosso sistema motor vai começando a controlá-lo. De 1 a 2 anos é um estágio de pré-controle, onde eu começo a ter um pré-controle desses reflexos. Então, agora eu identifico em qual momento cada reflexo vai entrar. Então, a criança já tem a própria vontade. Subindo aí, nós vamos para a fase motora fundamental, que ela é subdividida em 3 fases. De 2 a 3 anos, nós temos o estágio inicial, onde a criança começa a controlar todos os movimentos do seu corpo, como saltar, pular, andar de um pé só, fazer algumas, como pedalar, essas coisinhas assim. De 4 a 5 anos, o estágio elementar, onde eu já domino as minhas fases de desenvolvimento desse corpo, porém, eu ainda estou em desenvolvimento. Então, de 4 a 5 anos, eu aprendo jogos, aprendo a melhorar minha coordenação motora, ainda não regras, tá, gente? Mas jogos. De 6 a 7 anos é que eu começo o meu estágio maduro. Agora eu começo a colocar regra nas minhas próprias atividades. Então, a partir desse momento, eu também vou iniciar as minhas regras. Subindo aí, nós temos a fase motora especializada, que é subdividida em 3. Estágio de utilização permanente, estágio de aplicação e estágio transitório. De 7 a 10 anos, nós chamamos de estágio transitório, tá? Onde eu estou desenvolvendo minha capacidade de raciocínio lógico, de cooperação, de entender como todo o sistema funciona. Depois dos 11 aos 13 anos, eu estou começando a conseguir aplicar esse desenvolvimento que eu aprendi no meu estágio transitório. Então, agora, eu consigo até criar táticas e soluções de problemas, ok? E com 14 anos acima, eu tenho o estágio de utilização permanente, que é de 14 anos acima. Por que 14 anos? É onde eu tenho o estágio maduro e permanente. Então, a partir de agora, a pessoa desenvolveu em sua potencialidade total. Coordenação motora, lateralidade,
Professora, mas depois de 14 anos eu não desenvolvo mais? Desenvolvo, mas não mais chegando próximo ao seu potencial, entendeu? A partir do momento que você estágio maduro, a partir desse momento, você agora não mais consegue desenvolver no seu potencial total. Você vai ter alguns limites. Entenderam? Sim, professora, mas assim, se na questão não estiver especificando que é segundo Galahu, a gente já pode entender que é segundo Galahu e se é a mais utilizada? Não, mas é porque, assim, os outros, eles não codificam o ser humano dessa fase, eles respeitam essas fases de Galahu. Também é dentro dessas fases. Mas vai estar lá, segundo Galahu. Segundo a ampulheta de Galahu, vai estar lá especificando sim. Tá bom, então. Entenderam? Prof, deixa eu te perguntar. Ah. Qual deficiência que pode afetar no desenvolvimento motor? Vixe, várias. Toda deficiência ligada ao sistema neurológico vai afetar o desenvolvimento motor. Algumas restrições, como o transtorno do espectro autista, né? O espectro autista, ele é inteligente. Eu ia falar, porque eu tenho um priminho que é autista. Ele é inteligentíssimo, ele é super, super capaz. Só qual é o problema dele? Ele tem dificuldade em relações, então o aprender dele tem que ser um pouco diferente. E quanto mais você desenvolve ele, principalmente dentro desses aspectos da psicomotricidade, ele conhecer o próprio corpo, o se desenvolver, mais ele vai se desenvolver como pessoa, como espacial. Tem uma aluna da FUG, acho que ela pegou aula comigo semestre passado. Como é que é o nome dela? Ela é da fisioterapia. Foi fisiologia. Ela tem um menininho autista e ela posta as atividades psicomotoras que ele faz. É muito interessante, assim, a forma como ela trata, né, desde o início. Então, isso é fundamental. Ele consegue fazer tudo, tá? O autista. É claro que nós temos vários graus de autismo. Então, quanto mais eu estimulo, melhor é. Todo tem que ser estimulado. Então, doenças neurológicas de forma geral, como PC e etc., algumas limitações físicas, né? Eu nasci faltando um membro e outra coisa assim. Mas fora isso, todo mundo vai desenvolver normal. Qual é a diferença? É que cada um tem seu estágio. Pode ser que eu chegue no estágio maduro muito antes ou muito depois, tá? Mas existe uma média. Isso que eu tô falando para vocês é uma média. Caso você atrase muito essa média, aí tem que ser investigado para ver se você não tem alguma síndrome, ok? Professora, eu acho que uma das maiores dificuldades é a questão de saber, né, identificar essas pessoas, né, que tem um desenvolvimento motor abaixo, né, do normal, né? Então, acho que a maior dificuldade é isso, né? Não, sabe por quê? Não é difícil, porque quando a criança nasce, justamente por isso, ela vai no pediatra todo mês. Mensalmente ela vai no pediatra. Se caso não vá mensalmente, vai de 3 em 3 meses. E o pediatra olha exatamente essa fase. Se vocês pegarem uma caderneta de vacinação infantil, quando a criança nasce, a mãe recebe. Vai estar lá todas as fases e a mãe tem que ir anotando. Sorriu, andou e etc. Vai estar lá todas as fases certinhas. E aí, caso o pediatra detecte que realmente está muito atrasado, não está andando, não está sentando, não está fazendo a pinça, o momento de pegar foi atrasado, de rolar, aí ela passa por um neuropediatra. Aí o neuropediatra que vai identificar o que ela tem. Aí ele vai fazer vários testes, e não é avaliação física, são testes mesmo cognitivos. E aí ele identifica. Mas não é difícil, tá, gente? É só os pais observarem e... Eu falo isso, professor, é porque uma vez um professor me falou que, tipo assim, ele estava dando aula, né, no caso, e ele sabia que tinha um aluno que tinha alguma disfunção, né, motora, só que os pais mesmo alegavam que não, entendeu? Eu acho que a questão Aí a família, eu acho que de aceitar, no caso. Aí é uma aceitação da família, é difícil aceitar. Todo mundo que recebe uma notícia dessa fica preocupado. Como que eu vou desenvolver essa criança?
mas eles se desenvolvem normalmente, tá? Só que a primeira coisa é aceitação. Então, uma criança que nasce com síndrome de Down, quanto mais eu estimulo ela, mais capaz ela é. Tem criança com síndrome de Down, conseguiu fazer uma faculdade, que conseguiu, entendeu? Consegue morar sozinha, se dá autonomia, independência. É igual o documentário que eu falei para vocês assistirem, de curiosidade, que tem no Netflix, que é do Montessori, Teoria do Montessori, é justamente isso. Para o desenvolvimento, eu preciso gerar autonomia. E para eu gerar autonomia, eu tenho que acreditar que aquele indivíduo é capaz. E às vezes, quando a pessoa nasce com alguma deficiência, você acaba criando, por defesa mesmo, uma subproteção muito grande. E aí você faz atrapalhar o desenvolvimento daquele indivíduo. Entendeu? Agora, a aceitação realmente é muito difícil. Quem tem uma família com algum transtorno, é bom fazer terapia, ir no especialista para poder se conhecer melhor, para poder aceitar. Realmente não é fácil. Com certeza não é fácil. E com essa identificação precoce, a gente está identificando várias crianças. Todo mundo aqui deve conhecer, fulano de tal tem autismo. Antigamente não se identificava autismo muito leve. Muita gente aí pode ser autista e não está sabendo. Muito leve, era muito difícil de identificar. As pessoas nem se atentavam para isso. Por isso que tinha tão pouco. Mais alguma pergunta, meninos? Gente, então, para lembrar vocês, a prova será postada na plataforma AVA. Não será necessário entrar no Google Meet, por razões já explicadas. Vocês não vão colar? Claro que vocês vão colar, mas tentam entender a matéria, porque é importantíssimo para nosso curso de Educação Física, que vai lidar com desenvolvimento motor o tempo todo, e principalmente o pessoal da licenciatura, né? Além do pessoal de Professor, bacharelado. é lá na plataforma do portal do aluno? Isso. Ah, tá. Aí, tipo, não vai ter a ligação por aqui, não. É só a prova mesmo. Só lá respondeu, encerrou. Não precisa ter por aqui. Não tem nenhum vínculo entre nós aqui e tal, alguma coisa. Chamado, sei lá, alguma coisa. Você está precisando? Não, não. É porque a última vez foi assim, ué. Não, vai ter. Geralmente os professores aconselham para ter. Só que a minha experiência, eu acho que não... Uma aqui, eu prefiro que vocês mandem as dúvidas lá no grupo para eu resolver, porque aqui quando vocês começam a conversar, começa a discutir muita questão, eu tenho que silenciar vocês. E tem gente que não pode entrar porque responde pelo celular, aí acaba que não tem esse controle, eu não consigo ter esse controle. O controle que eu tenho é você ter um horário para responder a prova. Passou desse horário, você não responde mais. Até que hora? Até 7h15 você pega a prova. Se você pegar a prova 7h20, você não consegue pegar a prova mais. É até aí que já hora? tem que solicitar a segunda semana. Até 8h30. De boa, então. Por isso que eu não entro aqui, porque não funciona. E aqui é mais para olhar se vocês estão colando, tem que ligar a câmera e tal, mas... Aí quem não dá para ver a câmera. Só uma dúvida. Câmera, que não sei que é. Só uma dúvida. O horário de pegar a prova é das 6h45 às 7h15. Passou desse horário, a prova não abre. É isso? É isso. Exatamente. Professor, você vai liberar as aulas que está gravada para nós assistir lá na plataforma? Olha, eu acho que eu não tenho quase nada. Por exemplo, a de hoje eu não gravei. Não, gente, só estudar pelo estudo dirigido. Estuda pelo estudo dirigido, pelo material dos slides, pelos vídeos, né, que eu postei para vocês, que vai dar certo. Sem erro não, é tudo baseado... A prova, objetivo, só objetivo? Só objetiva, discursiva não funciona. Porque discursiva, se vocês não responderem igualzinho eu respondi, anula a questão de vocês. É o maior problema. Eu prefiro questão discursiva, mas será objetiva. Tudo objetiva, por conta disso. Então, prestem atenção, porque uma questãozinha errada,
vocês perdem um ponto. A prova terá 7 questões apenas. Mais alguma dúvida? Não, beleza. Então, vocês estão liberados. Então, a nota de vocês não vão precisar fazer essa atividade prática. Então, na verdade, Vygotsky e Piaget vai valer um ponto. Eu ia passar essa atividade de fazer 4 brincadeiras, mas vocês estão na semana para estudar para a prova. Não vou fazer, não. Piaget e Vygotsky, 1 ponto. Filme, 1 ponto. Estudo dirigido, 1 ponto. Fez todas as atividades, 3 pontos. Ok. Tchau, com Deus. Tchau, gente. Boa noite. Com Deus, Tchau, todo mundo. professora. Valeu, Flávio. Até no dia da prova. Um Obrigado. abraço para quem é de abraço. Boa noite para todos.